Saudação a todos, meu nome é Fernando de Assis Rodrigues e este vídeo trata sobre um estudo que foi desenvolvido no pós-doutorado em que realizo na Universidade Estadual Paulista, Unesp, dentro do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Esse estudo especificamente tem colaboração do meu supervisor, o professor Ricardo César Gonçalves Santana. Estudo este com o título Ficção Científica e Realidade da Coleta de Dados em Redes Sociais Online. Análise de um episódio do seriado Black Mirror. Esse estudo especificamente que eu venho falar neste vídeo, ele está vinculado a um capítulo de livro que será publicado pela editora Filoxar em 2019, dentro do livro intitulado Pensamento e Tecnologia, Discussões Contemporâneas em Filosofia da Mente e Filosofia da Informação. Bem, então esse estudo parte do princípio que a ficção pode ser determinada como um ato ou efeito de inventar algo a partir da imaginação, de fingir e de criar com a imaginação. Né? E a ficção então mistura elementos do real ou do irreal e pode ser manifestada de várias formas. Uma delas é através da obra de arte. E a obra de arte, então, aproveita-se do suporte e das características do suporte para transmitir a mensagem, e é óbvio que o suporte varia de acordo com a época que essa obra de arte está vinculada. Então, mais do que isso, essas obras de arte sempre passam por processos estruturalistas e de sistematizações, como, por exemplo, tentativas de classificá-las ou de categorizá-las, por exemplo, pela aplicação de taxonomias. Né? Aí, existem duas imagens que vocês podem ver. Por exemplo, a base de dados do Internet Movie Database, né? de cinema, e também, por exemplo, enciclopédias que tentam criar listas de quais são os principais filmes em ficção científica. A ficção científica, especificamente, é um gênero identificado dentro do contexto literário, musical e, no caso aqui, estamos para falar da ficção científica no contexto cinematográfico, onde Isaac Asimov define como o ramo da literatura que lida com as reações dos seres humanos às mudanças em ciências e na tecnologia. A ficção científica, especificamente no cinema, ela tem uma década de ouro, que é 1950, e a partir de 2010 nós queremos aqui colocar até um ponto de destaque a indústria cultural, dentro da indústria cultural, que a ficção científica toma, principalmente nos serviços de streaming e nas salas de cinemas. Por exemplo, o Black Mirror é uma das séries que representa essas obras de arte da indústria cultural, no caso cinematográfica. A ficção científica então se desdobra em subtemáticas. Ela pode tratar na narrativa dela temáticas distintas, até mesmo mesclar diversas temáticas. Dentre elas, destaco aqui as tecnologias de informação e comunicação e os serviços de redes sociais online. Então, são temas abordados, como por exemplo em um episódio do seriado Black Mirror. Os serviços de redes sociais online, então, eles são utilizados atualmente em ambientes pessoais ou profissionais e modificaram a forma de ação dos indivíduos. Por exemplo, modificaram a forma que nós nos relacionamos com produtos que consumimos, na forma que nós procuramos o nosso lazer ou até que nos entretemos, nos nossos relacionamentos, na maneira que nós nos relacionamos profissionalmente e pessoalmente, na nossa relação com o que é o trabalho, dentre outras ações que nós temos como seres, indivíduos, participantes, quando estamos inseridos nesse contexto. Mas mais do que isso, os serviços de redes sociais online para operarem precisam de associar o desenvolvimento de sistemas de informação próprios ou de terceiros e mais os bancos de dados, onde terão os dados que a rede social possui, os dados das pessoas, dos indivíduos participantes. Então, eles necessitam coletar, armazenar, processar e disponibilizar dados em formatos variados e de forma constante.
Então, o objetivo desse estudo foi relacionar o cenário proposto em uma narrativa de ficção científica com o contexto atual de coleta de dados em SRSO, visando a construção de uma percepção de aderência entre o imaginado e o concreto, ou seja, entre aquilo que determinado narrativa de ficção científica se propõe, que é uma rede social no futuro, online, e um serviço já existente. Com relação aos materiais e métodos adotados. Com relação ao fenômeno, então, foi uma investigação dos cenários dos serviços de redes sociais online existentes e da narrativa de um episódio de um seriado do gênero de ficção científica, com natureza quali-quantitativa, ou seja, baseada na própria experiência da investigação, né, em detalhes dessa experiência, e também quantificada, né, através de uma sistematização em números, né, em números que nos apoiem a identificar se existe ou não similaridades nesses processos. Com relação aos fins, então, se desdobra em duas partes. Primeiro foi realizada uma análise exploratória de processos de coleta de dados pessoais nos serviços de redes sociais online existentes e uma análise paralela descritiva da forma de coleta de dados pessoais na narrativa de uma produção audiovisual. Os meios foram através de uma exploração das interfaces de coleta de dados por APIs, né? Application Programming Interfaces, interfaces de programação de aplicativos apropriada para intercâmbio de dados entre duas aplicações, entre, por exemplo, um aplicativo de uma outra empresa, de uma outra instituição com a rede social online, né? Então, esse intercâmbio de dados é feito pela API. E, do outro lado, com relação à narrativa de ficção científica, foi realizado o processo de decupagem de unidades lógicas da produção audiovisual. Então, adotou-se então como uma unidade lógica da produção audiovisual as sequências. Então, foi segmentado através da decupagem as sequências de um episódio de ficção científica. Com relação aos métodos, foi realizada então uma sistematização e uma parametrização de coleta de dados sobre os serviços de redes sociais online e da decupagem de sequências. Tudo isso foi colocado então num banco de dados para auxiliar o processo de investigação desse contexto. Com relação ao universo de pesquisa, os serviços de redes sociais online escolhidos para investigação foram as APIs do Facebook, Twitter e LinkedIn, especificamente as APIs que tratam sobre a questão de dados pessoais, que tem relação direta com a temática. Então, a Graph API do Facebook e as duas APIs com nomes homônimos do Twitter e do LinkedIn, a REST API. E a amostra, então, foi composta pelo seriado Black Mirror, especificamente o episódio Nosedive, e que a sinopse trata então sobre uma mulher desesperada para aumentar sua pontuação numa mídia social, numa rede social, e que acaba ganhando o prêmio máximo quando é convidada para um casamento chique, mas a viagem não acontece como planejado e esse problema dela ter uma baixa avaliação na rede social acaba aqui desdobrando em problemas em outras áreas da vida dela. Bem, indo aos resultados então do estudo. Os serviços de redes sociais online existentes, então, basicamente são de capital privado, então são instituições de capital privados as detentoras desses serviços. Eles são desenvolvidos então com o propósito de auxiliar os processos de comunicação e interrelacionamento de indivíduos, como por exemplo pessoas, grupos, instituições, e eles proporcionam acesso via interfaces, como por exemplo, então eles desenvolvem websites para acesso ao perfil e ao conteúdo do serviço de rede social online e também aplicativos para dispositivos dos mais variados, como por exemplo, desde televisores a celulares e relógios, etc. E o acesso a dados, então, dos dados que essa rede armazena, são construídas interfaces
para coleta de dados por agentes externos, que esses agentes externos podem desenvolver tanto coletas por seres humanos, ou seja, por um funcionário que coleta dados da rede social, por essas interfaces, ou por máquinas, ou seja, um algoritmo é desenvolvido, um aplicativo e mais um algoritmo que acaba coletando de forma automatizada os dados pessoais desses serviços. Bem, para operacionalizar um serviço de rede social online já existente, requer então dois eixos principais. Primeiro, a existência de um sistema de informação que tenha, além dos algoritmos com as regras de acesso ao conteúdo armazenado, elementos que permitam que colete-se, armazene-se, recupere-se e pode ou não descartar dados circulantes na rede. Lembrando que descarte não é a mesma coisa que exclusão e que, apesar de um dado necessariamente não estar circulando na rede, que seja descartado, ele pode continuar armazenado e passível de recuperação, né? E também que esse sistema de informação permita que acesse os dados que estão sendo armazenados pelo serviço. Senão ninguém teria acesso a nenhum tipo de dado, seria uma via de mão única, né? Então eu não teria como consultar nem os dados pertencentes ao meu perfil, nem os dados pertencentes a outros usuários, como, por exemplo, as nossas relações. E também um outro eixo principal, então, seria a existência de bancos de dados desenvolvidos para armazenar os dados do serviço e nota-se que o modelo de entidade de relacionamento, o MER, ainda é uma estrutura muito importante que permite criar regras, estruturas e sintaxes para representar os dados das entidades, atributos e relações que a rede social armazena. Além do mais, os dados dos participantes são armazenados nesses bancos de dados, mas mais do que isso, eles são estruturados através do MER em entidades e atributos que permitem relacionar os conteúdos de um determinado indivíduo com outros participantes e também com outros conteúdos, como por exemplo um recurso multimídia. E alguns dos atributos dessas entidades são atributos com a característica de identificar e separar aquele conjunto de dados daquele determinado conteúdo ou daquele determinado indivíduo do todo, do banco de dados. Ou seja, esses identificadores, que são atributos especiais, são chaves primárias e se você conhecer esse atributo ou se você pesquisar no banco de dados com este atributo, você pode recuperar os atributos relacionados a esse identificador. Então, por exemplo, um determinado identificador da entidade perfil retorna o nome, o endereço, a data de nascimento, ou seja, outros atributos da entidade perfil que representa, por exemplo, um usuário da rede social online. Mas mais do que isso, né? As redes sociais online existentes, elas têm a capacidade de identificar participantes mesmo quando eles não participam dessa rede, ou seja, os indivíduos mesmo não participantes da rede social, do serviço, ele pode ser referenciado na rede. Por exemplo, pessoas que são fotografadas no fundo de certas fotografias, ou seja, não no plano principal, um algoritmo de um serviço de rede social online pode encontrar padrões que reconheçam o rosto dessa pessoa que não tem uma conta nesse serviço de rede social online, mas que, por existir algoritmos já avançados de reconhecimento, por exemplo, facial, permitem que se descubra sobre esse determinado referenciado, mas que necessariamente não é um participante. Então, você que não tem uma conta no Facebook, apesar de não participar dessa rede, por exemplo, você pode estar sendo identificado, mas só não é explicitado isso aos participantes de toda a rede. Mas existe a possibilidade disso acontecer. E isso não é só uma característica do Facebook, sim
dos serviços de redes sociais online existentes. Além disso, serviços de redes sociais online existentes permitem que, de acordo com algumas regras, os agentes externos coletem dados via APIs para instrumentalizar os aplicativos e demais recursos tecnológicos que utilizam dados dos referenciados. Então, por exemplo, uma loja virtual que oferece um botão para pular a etapa de cadastro desde que o usuário permita que a loja virtual colete dados de um determinado serviço de rede social online que permita identificar aquele indivíduo, como por exemplo, utilizar uma conta de rede social que retorne um e-mail ou um determinado identificador único. E, por outro lado, as detentoras desses serviços de redes sociais online, então, desenvolvem camadas de abstração para ocultar parcialmente os dados de referenciados desses agentes externos. Então, não são todos os dados que o agente externo tem acesso, como, por exemplo, ele não tem acesso à senha do indivíduo ou do referenciado no serviço de rede social online. Geralmente, nas APIs é identificado a aplicação da teoria dos grafos para representar os dados na coleta por agentes externos. Então, é diferente a forma de representação dos dados da estrutura na coleta por API, é diferente da forma que se armazena nos bancos de dados. Lá se utiliza muito a estrutura ainda entidade-relacionamento, o modelo entidade-relacionamento. Já no caso das APIs, utiliza-se o que se denomina como sociograma. Então, por exemplo, as esferas representam vértices, né, representam entidades já instanciadas. Então, por exemplo, aqui na imagem tem duas entidades, uma com identificador de valor 1, outra do identificador de valor 2, uma do tipo perfil, um referenciado, no caso com atributo nome Fernando, e outra de tipo livro, em qual o título é Game of Thrones. E o relacionamento entre essas entidades se dá por arestas, né? No caso, então, o vértice, né? A entidade perfil Fernando com o identificador 1 curtiu a entidade, o vértice do tipo livro, com o título Game of Thrones com o identificador 2. E, claro, para o entendimento, como o acesso por agente externo pode ser realizado por máquina, né? Então, quer dizer, um aplicativo, um robô pode estar fazendo esse intercâmbio de dados via API, fazendo essa coleta. Então, claro que não é feito numa representação imagética, né? Então, é utilizado, por exemplo, uma linguagem de marcação como o JSON, que representa através de elementos de uma sintaxe própria a teoria dos grafos. Então, por exemplo, ele pode explicitar através dessa linguagem uma entidade, uma relação, outra entidade e assim sucessivamente, né, de acordo com a necessidade de cada representação no momento da coleta de dados. Então, nesses serviços de redes sociais online existentes, as APIs elas se aproveitam dos protocolos já existentes computacionais para instrumentalizar a coleta de dados. Então, por exemplo, a requisição de coleta de dados via API pode utilizar o protocolo HTTP, o protocolo Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertextos na modalidade request, né? Então, assim como nós acessamos uma página, ele se aproveita de forma similar desse procedimento para realizar, instrumentalizar a coleta de dados computacional. As APIs utilizam então das linguagens de marcação para manifestar suas estruturas de dados no momento da coleta de dados, com especial destaque ao uso das linguagens de marcação JSON, XML e, em menor incidência, o CSV. As APIs também utilizam então da teoria dos grafos como uma forma de estruturar esses dados para a coleta por agentes externos.
E o controle de acesso é realizado pelo método de chaves de acesso e controle de cada tipo de permissão. Então, uma chave de acesso pode ter uma determinada permissão vinculada, outra chave de acesso pode dar acesso a mais conjuntos de dados daquele serviço. Associados a isso é um tema importante, pois o efeito do uso desses serviços suscitam preocupações, principalmente por causa de três elementos: a variedade de tipo de vértices, de atributos e de arestas disponíveis nesses serviços, ou seja, há uma variedade enorme de tipos de entidades, então não tem só conjuntos de dados relacionados a dados pessoais, mas dados de localidades, como por exemplo praças, bares, restaurantes, e livros, entidades como filmes, grupos, bandas musicais, conjuntos musicais e assim uma infinidade, hoje chegando a mais de 1.500 tipos diferentes de vértices. E isso multiplica-se na quantidade de atributos disponíveis em cada vértice. Bom, também, por outro lado, uma velocidade na geração de dados em função da quantidade de referenciados nessas redes, alguma delas passando até o número de bilhões de referenciados todos os meses ativos, e o volume de dados disponível em cada tipo de vértice, então, ou seja, um volume muito grande de livros cadastrados, bandas cadastradas, praças cadastradas, referenciados de pessoa física ou organizações, instituições cadastrados e assim sucessivamente. Com relação ao episódio Nosedive do seriado Black Mirror. Na narrativa do episódio, então, todos os indivíduos da sociedade são obrigados a possuírem um perfil no serviço de rede social online, hipotético, né, imaginado. Os perfis dos referenciados desse serviço, eles são passíveis de avaliação, e também os conteúdos, né? Então, é possível avaliar de 1 a 5 estrelas qualquer perfil e qualquer conteúdo do serviço de rede social online. Então, os serviços são responsáveis por coletar, armazenar e processar e disponibilizar os dados da avaliação e disponibilizam isso de forma pública. E a sociedade utiliza esses dados no processo de autorização de acesso a atividades, serviços e locais, inclusive serviços de saúde, de educação, locais de recreação, de moradia e de trabalho, ilustrados aí por um congelamento de um quadro em que um colega de trabalho da personagem principal foi proibido de frequentar um determinado estabelecimento, pois sua avaliação era muito baixa. Então, a narrativa é feita sob a perspectiva então da Lacey, essa personagem principal, e na análise realizada através do procedimento de decupagem, foi identificado então 32 sequências, sendo que somente 2 utilizaram montagens paralelas, dialéticas, somente as sequências de número 28 e 29, né? E as sequências são montadas na narrativa em ordem cronológica, né? Então não há nenhum resgate de uma sequência falando do passado, são sequências cronológicas. 27 sequências apresentaram atividade relacionada com a coleta de dados pessoais, né? Onde parte dos dados pessoais dos indivíduos são considerados públicos, especificamente os atributos fotografia, o nome e a média da avaliação de cada indivíduo. 12 sequências apresentaram coleta estendida aos conteúdos produzidos por esses indivíduos e as suas interações. Então, por exemplo, em 12 sequências, além desses dados públicos, foram concedidos acessos a dados como, por exemplo, fotografias que foram enviados pelo usuário à rede social,
estado civil, relações de amizade que esse indivíduo possui. Além disso, foi identificado duas formas de coleta estendida de dados. Uma forma foi através da visualização da linha do tempo do indivíduo, ou seja, além do acesso aos dados públicos daquele perfil, um agente externo tem acesso à linha do tempo, né, aquilo que acontece cronologicamente, que está vinculado com aquele indivíduo, e outra forma foi coleta por agentes externos, assim como é feito nas redes sociais existentes, em sequências, por exemplo, quando a personagem principal está interagindo com um consultor de imagem. Ela concede o acesso aos aplicativos daquele consultor de imagem aos seus dados pessoais. Então, aqui a cena, né, onde ela faz onde ela concede esse acesso. E então 4 a cada 10 sequências desse episódio tem esse tipo de coleta muito similar à API. Foram identificados 3 dispositivos de coleta e visualização de dados no episódio. O primeiro tipo, similares aos dispositivos móveis existentes, onde eles são utilizados como uma ferramenta de visualização de dados dos indivíduos, mas também como ponto de acesso para a coleta de dados sobre seu detentor, seja por proximidade ou seja por concessão. Um segundo tipo foram os dispositivos oculares de realidade aumentada, então são uma espécie de lentes de contato que faz o papel de uma extensão das funcionalidades dos dispositivos móveis e também é utilizado como um elemento de realidade aumentada que permite a visualização de informações sobre os indivíduos. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem acesso, por exemplo, aos atributos como o seu nome e a sua avaliação, a sua média de avaliação. Então, necessariamente, ela não precisa sacar o dispositivo móvel do bolso para saber qual é a avaliação daquele determinado indivíduo. E o outro tipo foram os dispositivos similares aos computadores de mesa, que foram identificados em 5 sequências e que todas elas se passavam em ambientes profissionais, dando uma relação direta que os computadores de mesa só existem ou só são primariamente utilizados em ambientes profissionais. Foram então identificados também 3 formas de acesso distintas de coletas de dados, formas de acesso à coleta de dados de referenciados distintas. Então, a primeira, por proximidade entre os indivíduos, ou seja, você está próximo de alguém, você tem acesso à coleta de dados de parte de dados daquele determinado indivíduo. Então, aqui, por exemplo, a cena em que ela se aproxima do caixa ou de um atendente de uma cafeteria, ela já tem acesso à sua fotografia, ao seu primeiro nome e à sua média de avaliação perante aos outros pares do serviço de rede social online. A outra forma, a segunda forma, é por resultado do uso de serviços disponíveis pela rede social online. Então, a rede social online tem outros serviços além da rede social, além do serviço de relacionamento, como por exemplo, ali a imagem está mostrando quando dois participantes da rede fazem uma videochamada. Então, elas utilizam esses serviços, mas em contrapartida precisam compartilhar ou deixar disponível a coleta por outras instituições dados do seu perfil. E uma terceira forma que é um acesso à coleta de dados por resultado do uso de serviços que coletam dados pessoais. Então, por exemplo, no caso ali da imagem, a personagem principal está fazendo um check-in no aeroporto e é obrigatório a ela colocar o seu dispositivo móvel e permitir o acesso à coleta de dados pela companhia aérea dos dados pessoais armazenados no serviço de rede social online. Todas as sequências que apresentaram coleta de dados ou apresentaram a situação 1
ou apresentaram a situação 2 ou apresentaram ambas. E 4 sequências apresentaram coleta de dados com a situação 3. Chegamos então na discussão desse estudo. Em ambos os contextos, as redes sociais online se manifestaram como serviços de informação com o intuito de auxiliar a comunicação e o relacionamento de seus referenciados. Disponibilizam formas para a produção e compartilhamento de conteúdos produzidos em formato variado, passíveis de avaliação por parte dos referenciados. Em ambos os contextos, os processos de coleta de dados são autorizados a agentes externos e também possuem dados para geolocalizar os referenciados e dados sobre proximidade de seus relacionamentos. Diferem-se somente na coleta de dados por proximidade. Os serviços existentes ainda, em geral, não permitem essa modalidade de coleta de dados. Existem algumas iniciativas com relação a avisar pessoas próximas através da geolocalização, mas ainda são iniciativas muito tímidas com relação a isso. Ou seja, os dados já estão armazenados de geolocalização dos referenciados, mas ainda habilitar esse tipo de coleta de dados por proximidade ainda é um tema sensível, que ainda exige um pouco mais de aprofundamento. Ambos os contextos utilizam sistemas de informação para operacionalizar a coleta, o armazenamento e a recuperação de dados, bem como bancos de dados para armazenar toda essa massa de dados. E eles também elaboram interfaces para acesso e visualização de dados em diferentes dispositivos, né, de acordo com o que existe no momento de cada narrativa, no caso da realidade, no caso da narrativa de ficção científica. Em ambos os contextos também, parte dos dados pessoais são considerados públicos, né, havendo só diferenças na disponibilidade de avaliação. No caso, referenciados institucionais podem tornar públicos dados de sua avaliação nas redes sociais existentes, né, ao contrário do perfil pessoal, ou seja, ainda não pode ser avaliado de forma objetiva perfis do tipo, entre aspas, pessoal nos serviços de redes sociais online existentes. Então, diferente do Black Mirror, ainda nós não temos essa capacidade habilitada dentro dos serviços que permita eu avaliar o perfil de 1 a 5. Mas, em contrapartida, os serviços atuais já permitem que eu avalie, por exemplo, um produto ou um serviço que possui um perfil institucional ligado a organizações. Então, por exemplo, eu posso avaliar de 1 a 5 uma marca, um determinado refrigerante ou uma determinada padaria ou um determinado livro. Né? Isso já existe. Apesar de que em ambos os contextos as redes sociais online utilizam identificadores para dar unicidade, né, ao conteúdo e os atributos de um determinado referenciado, no episódio Nosedive não foi possível estabelecer que tipo de identificador é utilizado. Se é, por exemplo, um identificador natural, como o reconhecimento da íris ou o reconhecimento de uma biométrico, né, da impressão digital ou DNA, ou se é, por exemplo, como as redes sociais online existentes, os serviços existentes que utilizam, por exemplo, de identificadores com cadeia de caracteres, como, por exemplo, as redes sociais online estudadas. Mas, em contrapartida, a concessão ao acesso da coleta de dados dos referenciados são similares em ambos os contextos. Então, conhecendo um determinado identificador, pode ser recuperado os atributos de sua entidade e, consequentemente, de as suas relações. E
A estrutura de dados no momento da coleta de dados é desconhecida na rede social online hipotética do episódio Nosedive. Não há elementos que permitam aprofundar nesse sentido. Mas em nota, identificou-se o uso da teoria dos grafos em uma determinada sequência, onde a personagem principal permite o acesso dos seus dados pessoais pelo consultor de imagem e em uma determinada cena é possível visualizar um monitor e ambos visualizando esse monitor, os dados pessoais da personagem principal aparecem explicitados na forma de teoria dos grafos, na representação de um sociograma, né? Essa é a única nota aí com relação às estruturas de dados. Além disso, não foi possível verificar o formato em que os dados estão disponíveis, bem como os termos de uso aplicados aos agentes externos, a partir da análise das sequências do episódio Nosedive. Como considerações finais, então, esse estudo traz que os serviços de redes sociais online analisados do episódio Nosedive do seriado Black Mirror e os serviços existentes, eles apresentam 7 similaridades a utilizar sistemas de informação para a operacionalização de seus serviços, ao considerar dados públicos parte dos dados de referenciados de seus serviços, ao possibilitar a coleta de dados pessoais por agentes externos, incluindo seus atributos e suas relações dos referenciados que possuem dados armazenados nestes serviços, ao utilizar sistemas de autenticação para controlar permissões e níveis de acesso aos dados armazenados, ao ocultar parte dos dados pessoais para agentes externos, ao aplicar o sociograma nas estruturas de dados no momento de obtenção destes por agentes externos e, por último, ao adotar o uso de identificadores para estabelecer unicidade aos conjuntos de dados. Entretanto, os contextos ainda se diferem por não oferecer a avaliação de referenciados, principalmente os referenciados ligados a pessoas, né, a indivíduos especificamente. Mas cabe aqui a ressalva que os serviços atuais eles já possuem a tecnologia e a estrutura tecnológica implementada para avaliação de perfis de referenciados institucionais, como por exemplo a pizzaria do seu Zé, ou a padaria do seu João, ou aquela marca de refrigerante famosa. Então é possível entrar em determinados perfis desses produtos, serviços ou instituições e avaliar, olha, eu fui bem atendido, eu gostei de determinado alimento, ou mesmo, olha, essa marca, eu tive um problema com essa marca, ou eu admiro essa marca, né? Então, essa estrutura poderia ser facilmente portada, né, passada para os perfis ligados a indivíduos e esses serviços poderiam sim também oferecer a avaliação de cada indivíduo, né? Além também dos conteúdos, né? Já se utiliza um sistema de avaliação distinto com relação aos conteúdos, como por exemplo o curtir, o amar e outros botões aí de avaliações de conteúdos que circulam por essas redes. Então, conclui-se que as similaridades encontradas nas características do processo de coleta de dados só reforça a percepção sobre o potencial do gênero de ficção científica em influenciar e ser influenciada pelas tecnologias, né? Incluindo o contexto estudado, que é o de uso de serviços de redes sociais online e o compartilhamento de dados pessoais. Menciono aqui também, reforço aqui que todo esse conteúdo vai sair, então também vai ser manifestado no formato de capítulo de livro, no livro mencionado, a ser lançado em 2019, e também deixo aqui só a título de registro, para não ficar também solto, as referências da seção do capítulo de livro que vai ser lançado, né? 3 slides aí, como vocês podem observar.
né? Esse é o último. E também o e-mail de contato meu, né? Que apresentei este estudo a vocês, como também do meu supervisor, o professor Ricardo Santana, né? Obrigado a você que assistiu a esta apresentação, essa exposição aqui desse estudo e espero que tenha gostado do conteúdo e se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com um de nós. Obrigado e até mais.